Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre o maior vexame da geração de 2019, uma das principais da história do Flamengo. Bora te atualizar sobre o São Paulo, que deve jogar num estádio que você não imaginava, como mandante. Bora contar também sobre o Botafogo, que parece louco para perder o título do Campeonato Nacional. O próximo jogo é justamente contra o Palmeiras no Rio de Janeiro. Partida super importante. Quero falar ainda sobre o Verdão a respeito de Endrick, que tem recuperado seu bom futebol e deixado uma ótima impressão. Já no Corinthians, denúncia. Fábio Santos assegura que Soteldo entregou não ter recebido o pênalti. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouco. Falo também sobre as últimas do mercado, a situação de Vasco e Goiás na zona do rebaixamento. Tudo o que você precisa saber para começar a semana bem informado, beleza? Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, antiga parceira do canal do Nicola. Nessa segunda-feira, sim, temos jogos para você se divertir, fazer sua fezinha. Campeonato Português com Boa Vista e Sporting, vou de Sporting. Campeonato Italiano com Empoli e Atalanta, vou de Atalanta. No Campeonato Turco, Besiktas e Gaziantepspor, vou de empate. Para completar, Lazio e Fiorentina, vou de vitória da Lazio. Para participar no 1xBet, você já sabe, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e na hora do depósito, não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Preciso iniciar falando sobre Arturo Vidal, que causou com o torcedor do Furacão. Ele está machucado e tem contrato com o Atlético Paranaense até dezembro. Só que o Arturo Vidal fez uma postagem nas últimas horas em suas redes sociais festejando o título do Flamengo na Libertadores da América do ano passado. Ele fazia parte do elenco rubro-negro. Só se esqueceu, talvez, que o adversário na final foi justamente o Atlético Paranaense. Torcedor do Furacão não aceitou. Quero contar também que o Atlético Mineiro é o líder do retorno do Campeonato Brasileiro, são 22 pontos conquistados. É bem verdade que ele tem um jogo a menos do que o Red Bull Bragantino, que soma 20 pontos, mas a campanha do Galo é extremamente interessante se não fossem as derrotas para Curitiba e Cruzeiro dentro de casa, e o Atlético estaria ainda melhor colocado na tabela de classificação. Só para completar essa campanha do segundo turno, se o Atlético tem 22 e o Red Bull Bragantino aparece com 20, o Palmeiras com 19, Flamengo e Atlético Paranaense com 18 pontos. Bora falar sobre o empate que complicou de vez a situação de Goiás e Vasco da Gama. E os times se enfrentaram na Serrinha nesse domingo. O Vasco saiu na frente, o Goiás chegou ao gol do empate, criou oportunidades para vencer. No final das contas, o empate foi muito ruim para ambos. De acordo com Tristão Garcia, matemático especialista em chances de título, rebaixamento, entre outras coisas no futebol, ele calcula que o Vasco tem 67% de chance de cair contra 61% de chance do Goiás. Esses dois times são aqueles com maiores possibilidades de queda, ao lado de dois praticamente rebaixados, o América e o Curitiba com 99% de chance cada um de jogar a Série B. Se Vasco e Goiás se complicaram, sorte do Santos, que hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e tem 29% de chance de queda, contra 19% de chance de queda do Bahia, 11% de chance de queda do Corinthians, Cruzeiro aparece com 6%, o Internacional com 5%, o São Paulo com 3% e o Cuiabá com 1%. Bora falar agora sobre o Botafogo. Cara, o Botafogo vai perder o título mesmo? Dá uma olhada na situação atual. Botafogo perdeu para o Cuiabá 1-0 dentro de casa, gol marcado pelo Isidro Pita. Muita polêmica, o Pita teria colocado a mão na bola, mas há um ângulo que mostra que a bola explode no peito dele, depois ele recolhe os braços, mas não há toque irregular, o gol foi legal. Com mais essa derrota, o Botafogo estacionou nos 59 pontos, campanha horrível no retorno do Campeonato Nacional. O Botafogo tem só a 12ª melhor campanha do retorno. Pior, 15ª melhor campanha no retorno, são 12 pontos conquistados, 10 a menos do que o Atlético Mineiro, que é o líder do retorno. Nos últimos 8 jogos, o Botafogo fez 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o Newton Santos, o tapetinho, que foi um grande trunfo do Botafogo ao longo de todo o primeiro turno, se tornou algo problemático. Nos últimos 4 jogos, nenhuma vitória, 2 derrotas para Flamengo e Cuiabá, mais 2 empates contra Goiás e Atlético Paranaense. A gordura do Botafogo em relação aos seus adversários vai diminuindo. O Botafogo estacionou em 59 pontos, o Palmeiras tem 53 e o Bragantino 52. O Bragantino e o Botafogo têm um jogo a menos, é importante lembrar.
Só que um detalhe importante, na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro, a gente tem Botafogo e Palmeiras. Se o Palmeiras vencer o Botafogo no Newton Santos, essa diferença cai para apenas 3 pontos. E ainda que façamos a ressalva, o Botafogo tem um jogo a menos, é certamente uma situação delicada para um time que já teve 13 pontos de vantagem em relação ao vice-líder. Também, de acordo com o Tristão Garcia, a chance de o Botafogo ser campeão segue confortável. Estou procurando aqui, o Botafogo tem 81% de chances de ser campeão, contra 7% de Palmeiras, 7% de Red Bull Bragantino, 2% para Grêmio e Flamengo. O Atlético Mineiro aparece com 1%. Bora falar agora sobre o São Paulo, que não vai poder jogar no Morumbi no dia 8 de novembro contra o Red Bull Bragantino, tudo porque o estádio vai receber shows do Red Hot Chili Peppers e do RBD. O show do Red Hot está marcado para o dia 10, a RBD se apresenta nos dias 12 e 13. O jogo contra o Red Bull acontece no dia 8, só que o estádio do Morumbi, a partir dos próximos dias, já será fechado para a montagem dos palcos. E a grande pergunta é onde é que o São Paulo vai jogar? Barueri? Será que no estádio de algum adversário? Antes de gravar o vídeo na manhã dessa segunda-feira, conversei com um dirigente do São Paulo e ele contou que nesse momento o estádio favorito para receber o tricolor contra o Red Bull Bragantino é a Vila Belmiro, o estádio do Santos. Os dirigentes do Peixe procuraram o São Paulo para colocar a Vila Belmiro à disposição. Como o Santos já fez várias partidas no Morumbi, há uma relação boa entre os dirigentes. O São Paulo estuda a possibilidade de mandar sua partida na Vila Belmiro, até para agradar o torcedor do São Paulo que mora na Baixada Santista. O grande problema é o número de presentes, você não pode vender mais do que 13 mil ingressos. Certamente a média de público do São Paulo nos jogos como mandante vai cair bastante. São Paulo que tem números extremamente interessantes, com o público, mas também com resultados. Campanha do São Paulo no Morumbi nesse Campeonato Brasileiro de 15 partidas com 10 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 70% de aproveitamento. É graças a esse aproveitamento que o São Paulo está fora da zona do rebaixamento, porque fora de casa a campanha é medonha. Bora falar sobre o clássico entre Corinthians e Santos e sobre uma importante declaração de Fábio Santos, só para você entender o contexto. Corinthians abre o placar, sai em vantagem, parece vencer, faz bom jogo contra o Santos. Foi sempre melhor do que o Peixe, deu poucas oportunidades para o adversário, dava a impressão de que venceria e praticamente descartaria, se livraria do risco de rebaixamento. Mas nos acréscimos do segundo tempo, o Soteldo cai dentro da área depois de uma disputa com o Bruno Mendes, o árbitro em campo, o Daronco não dá pênalti, mas ele é chamado pelo VAR e depois muda a sua impressão e marca o pênalti. O Steven Mendonça bate o pênalti, placar final de 1-1, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Fábio Santos, um dos líderes do elenco do Corinthians, deu uma entrevista pós-jogo dizendo o seguinte, abre aspas, ficou muito claro que esse pênalti não foi. O Soteldo pede desculpas na hora para não tomar cartão amarelo. A gente pediu amarelo. E quando ele fala a gente, ele está falando dos jogadores do Corinthians. E o Soteldo pede para o árbitro para que não aplique o cartão amarelo. Ele fala que teve o contato, mas não tentou cavar o pênalti. E é baseado nesse diálogo que acontece antes de o Daronco ir para o VAR que o Fábio Santos tem certeza de que não houve pênalti. Você deve ter visto o lance. Ao pé do Bruno Mendes estacionado no gramado, o Soteldo acaba por tropeçar no pé dele e por conta disso o pênalti é marcado. O Fábio Santos ainda completa, 40 mil pessoas viram que não foi absolutamente nada. E ele marca o pênalti mesmo assim. Tem erros que não são aceitáveis. Não, ele fala, tem erros que são aceitáveis, mas um desse tamanho é difícil entender. Se o Corinthians tivesse vencido, teria pulado para 39 pontos, muito distante da zona do rebaixamento. Com 37 ele ainda corre algum risco, mas distante dos 32 pontos do Goiás e dos 31 do Vasco da Gama. Você acha que o Corinthians ainda corre o risco de cair? Use o espaço para comentário e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Endrick, que vive a melhor fase desde que se tornou profissional no Palmeiras. A curiosidade, ele vive boa fase mesmo sem marcar gols. A coisa começa a mudar para ele no confronto contra o Boca Juniors, jogo de volta no Allianz Parque. O Endrick começa no banco de reservas, volta para o segundo tempo e é para mim o melhor em campo. Acho que o Abel também viu dessa forma porque a partir dali o transformou em titular e o Endrick tem dado boas contribuições com jogadas individuais, com participação em gol, com boas finalizações e especialmente com passes que colocam os seus companheiros em condição de marcar. Foi titular contra o Santos, contra o Galo, contra o São Paulo e também contra o Bahia na vitória no sábado por 1-0. Na atual temporada, 45 jogos e 8 gols. E essa boa fase passa muito pela confiança que, enfim, o Abel Ferreira tem dado ao centroavante, que vai jogar no Real Madrid. A impressão que todos tinham é de que o Abel não queria dar o braço a torcer e apostar no Endrick.
Mas a coisa muda a partir da eliminação contra o Boca Juniors na semifinal da Libertadores e com um pouquinho mais de carinho e respaldo, o Endrick tem dado boas demonstrações de que é capaz, mas o Alemãs ele fica no Verdão somente até junho do ano que vem. A negociação com o Real Madrid está definida de 72 milhões de euros. O Real Madrid inclusive o espera para talvez até ser titular. Dizem os jornais espanhóis que ele tem a camisa 9 guardada para ele. Bora fechar o vídeo para falar sobre o maior vexame da geração 2019, que é como é conhecida aquela geração de atletas que ganhou absolutamente tudo com o Flamengo, especialmente na temporada de 2019. É que pela primeira vez desde que essa geração foi constituída, o Flamengo termina uma temporada inteira sem títulos. E nesse final de semana, o Flamengo completou um ano da última conquista, justamente no dia 29 de outubro do ano passado, quando venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e se sagrou campeão da Libertadores. É a primeira seca da geração de 2019. Até então, todos os anos haviam sido com títulos, eram 11 taças em 4 temporadas, 3 campeonatos cariocas, 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Supercopas, 1 Copa do Brasil e 1 Recopa Sul-Americana. Queria destacar para vocês os maiores jejuns do Flamengo nesse século. São vários, até acima desse jejum de um ano, que na teoria é pouco em comparação com outros, mas é bem significativo diante do status que o Flamengo alcançou. Os maiores jejuns, o maior deles no século, aconteceu entre 2014 e 2017, 3 anos e 24 dias. Antes, de 2001 a 2004, haviam sido 2 anos, 9 meses e 7 dias. Teve também um período entre 2011 e 2013, com 2 anos, 6 meses e 26 dias. O mais recente desses períodos de jejum antes da geração 2019 se deu entre 2017 e 2019, com 1 ano, 11 meses e 16 dias. Queria que você desse uma nota para os atletas do Flamengo na atual temporada. Aproveita e dá uma nota também para Rodolfo Landim, Marcos Braz e companhia. Quem tem mais culpa, os jogadores ou a diretoria? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nos vemos à tarde. Abraço, tchau.